Então, no dia 4, ele deu entrada no Hospital Anchieta. Ele estava sentindo tontura e começou a sentir também uma dor de cabeça. Já era um hospital de preferência dele, um hospital que ele frequentava. Ele saiu daqui de casa, ele mesmo dirigindo, ele estava bem, consciente, ele foi com minha mãe. E lá foi constatado que ele estava com um coágulo cerebral. Ia ter que fazer uma cirurgia de emergência, mas que é algo relativamente simples, apesar de ser um procedimento na cabeça. A previsão era para ele ter alta no sábado, ele deu entrada numa terça-feira. Ele teve uma complicação, né, nessa cirurgia, que foi relacionada à intubação, que foram 3 tentativas para intubar ele, realmente foi bem difícil, e por isso que ele permaneceu mais dias na UTI. E no 13º dia que ele estava lá na UTI, que foi no dia 17 de novembro, foi quando ele fez a primeira parada cardíaca. Ele teve 3 no dia 17 e mais uma no dia 18, de madrugada, que foi a que levou ele a óbito. Mas ele estava apresentando uma melhora lenta, porém gradual. O caso dele realmente tinha uma gravidade, mas a gente não esperava também que fosse chegar esse desfecho dessa forma, porque ele estava se recuperando. A gente nunca imaginou que ele ia ser assassinado dentro de um hospital. Os médicos falavam pra gente que o estado dele era grave, porém estável, e que ele ia apresentando essa melhora lenta, mas que todo dia ele melhorava um pouquinho. Eles estavam fazendo manobras de colocar ele em decúbito, porque melhora a questão da respiração, porque a complicação que ele teve foi relacionada ao pulmão, não foi nada no coração. Que tanto é que foi uma das coisas que trouxe desconfiança pra gente, foi a forma como ele faleceu, porque não tinha nada que justificasse ele ter tido essa parada cardíaca, ele não tinha nenhuma cardiopatia, algo que fosse compatível com o que aconteceu. E toda a família e os amigos, todo mundo realmente foi pego de surpresa com a morte dele, porque a gente não imaginava que fosse chegar nesse desfecho. Eu, desde o início, eu sempre desconfiei, né, como eu acabei de falar, mas a gente desconfiava que pudesse ter sido um erro médico, não um assassinato. Mas ainda em novembro eu solicitei o prontuário para o hospital, eles me enviaram por e-mail, demorou alguns dias, mas eu nem cheguei a abrir o prontuário, por ser uma coisa dolorosa. A gente prefere acreditar que aconteceu assim porque Deus permitiu, porque era o momento. Mas agora que veio essa notícia, que a gente está sabendo disso, é tudo completamente diferente. Então não é fácil vir a público, se expor, falar disso, porque a gente está passando por um momento muito difícil, mas eu acho que é necessário realmente para buscar justiça, e que alguma coisa tem que mudar nesses protocolos de contratação das pessoas, da equipe de hospital, ou algum controle dentro do hospital que tem que ser mais rígido. Eu não sei se dentro do Anchieta também é como nos outros hospitais, mas um questionamento que a gente sempre teve foi quando esses técnicos fraudaram essa receita desse medicamento, e eles foram lá na farmácia para retirar. Ninguém viu onde estava o enfermeiro, o chefe, porque a equipe de técnicos são subordinadas ao enfermeiro. Então, como é que ninguém vê nada disso acontecendo? E durante todo esse tempo, minha mãe ficou lá de acompanhante dele. Ela revezou com meu irmão só 2 dias, porque ela fez questão de ficar lá, acompanhar ele nesse processo todo. E sempre que tinha os horários de visita também, a gente estava lá, quase todos os dias. Nós só ficamos sabendo disso na semana passada, que foi quando o hospital me ligou na quarta-feira para uma reunião. Nós, inclusive, desconfiamos, achamos esquisito, porque já tinha quase 2 meses que meu pai tinha falecido. E foi quando eles nos informaram realmente do que tinha acontecido. No dia seguinte, nós já fomos recebidos pelo delegado Wesley, que está cuidando do caso. Inclusive, a gente agradece o apoio e assim, a velocidade e a agilidade da Polícia Civil, que está investigando esse caso. E foi só na semana passada mesmo que nós ficamos sabendo disso. Até então, nós acreditávamos que tinha sido uma morte natural.